Como foi a sua Páscoa? Você ganhou muito chocolate? E como você se sentiu em relação a isso? Veio algum momento um medo por ter tanto chocolate na sua casa? Ou uma culpa por talvez ter comido um pouco de chocolate a mais do que o outro feriado? E como era quando você era criança? Esse era um feriado cheio de sabores, magia, diversão? O que será que aconteceu que ao longo desses anos o chocolate foi perdendo esse espaço de sabor e foi virando esse alimento tão proibido? Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre o tal comer transtornado. Quando a comida deixa de ser só comida e vai entrando em um sofrimento. E aí podendo ou não ser um transtorno alimentar. E para falar sobre esse tema, eu chamei a Lu. A Lu é uma nutricionista também especializada em transtorno alimentar. Ela trabalha no ambulatório de transtorno alimentar da USP de Ribeirão. A gente se conheceu no Ambulim, que a Lu estava fazendo um curso, eu estava fazendo especialização. E Lu, estou muito feliz por você estar aqui. Acho que vai ser um episódio muito legal da gente, enfim, ampliar um pouquinho essa visão da alimentação, contar um pouquinho da nossa clínica, de como, enfim, a gente tem um propósito um pouco diferente daquela nutrição tradicional, né? Sim, Rê, muito prazer de estar aqui com vocês todos, de estar nesse espaço. Eu estou muito feliz, obrigada demais pelo convite. E acho que o nosso encontro também foi um encontro muito ao acaso e muito certeiro. Então, em 5 segundos, parecia que a gente já se conhecia a vida inteira. Então, estar aqui e, na verdade, prestigiar todo o seu projeto é uma honra. Eu fico muito feliz e espero poder ajudar todos os seus ouvintes e a você também, né? Para que a gente consiga construir uma nutrição ainda mais consciente, acolhedora e humana. Sim, ai Lu, sim, foi um encontro muito do nada, né? A gente estava sentada uma do lado da outra da cadeira e, oi, prazer! E eu acho que já bateu logo de cara, assim. Sim, sim. E Lu, e conta um pouquinho para todo mundo que está escutando a gente, enfim, quem você é, por que você foi para essa parte da nutrição, enfim, seu propósito nesse espacinho tão especial que a gente luta diariamente para estar construindo dentro dessa sociedade que fala tanto sobre cultura da dieta, cultura da magreza, enfim. Sim. Bom, eu sou Luísa Lujan, eu sou nutricionista, eu me formei na USP de São Paulo, mas eu sou natural de Ribeirão Preto, interior, então meu sotaquezinho às vezes vai pegar um pouco para vocês. Mas fiz a faculdade, me formei durante a pandemia, e aí eu acho que toda essa sensação caótica e angustiante, assim, foi também um divisor de águas para entender o que eu queria fazer, né? Mas antes disso, assim, é importante eu dizer por que eu fui para nutrição, né? Sim, sim. Acho que, como toda garota dos anos 2000, que usava ali uma Lilique Replica, passou por algumas pressões estéticas importantes. Sim. Então, eu sempre fui aquela criança não o suficiente, assim, né? Tá. Então, você não é magro o suficiente, você não é inteligente o suficiente. Eu escutei minha vida inteira que eu era só um rostinho bonito, porque eu realmente sou uma menina muito padrão, Tá. mas não era o suficiente. Sempre ser pode padrão. mais e mais e mais, né, Sim. Lu? E é isso, né, Lu? É isso, sendo padrão, escutou tanto isso. Olha Sim. como nossa sociedade Sim. é tão cruel com as mulheres. Sim, e assim, eu lutei sempre, a minha vida inteira, com peso, com corpo, mas nunca foi uma questão que dominou a minha vida. Até o momento onde minha mãe ficou muito doente, eu perdi minha mãe quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 28, né? E minha mãe ficou muito doente e ela perdeu a possibilidade de deglutir, então ela não comia mais. E nessa época, era uma época que eu tava prestando vestibular, e eu prestei vestibular pra tudo que você imaginar, assim. Eu era a pessoa que cada lugar eu ia fazer uma coisa diferente. E aí eu vi o quanto ela tava sofrendo por não comer,
e ela conversava muito comigo sobre a importância e o significado da alimentação, assim. Então, o que aquilo representa? O quanto era valioso para ela, eu lembro direitinho, assim, Rê, quando eu fazia olha, até arrepia. Quando eu fazia um brigadeiro de paçoca. Nunca tinha feito na minha vida, mas eu falei pra ela que eu sabia fazer, que era bom, e aí eu peguei e fui fazer. E ela comia aquilo porque eram poucas coisas que ela conseguia realmente deglutir, derretia na boca. E era muito valioso para ela comer algo que se assemelhava a uma paçoca, que era muito difícil dela comer, né? Porque a paçoca ia esfarelar. Sim. Então, isso me deixou muito... Assim, minha mãe sempre foi aquela pessoa que... A mulher da casa, então tem toda essa representação, mas sempre foi a pessoa que esteve na cozinha e dedicou a sua vida aos filhos. Eu tenho um irmão também mais velho. E ela sempre foi aquela mãe que dava conta de tudo, fazia tudo, principalmente no sentido alimentar. E a vida dela girava em torno da comida, né? E aí, quando isso se perdeu para ela, eu comecei a entender nossa, caraca, a comida significa muito para alguém, assim. E o poder da alimentação, no sentido da comensalidade, de você sentar junto, de você se divertir, dar risada. Cara, isso é muito precioso. E aí eu fui para nutrição. Só que quando eu entrei na nutrição, eu entendi que as pessoas não falavam sobre nutrição assim. A gente não aprende assim sobre nutrição. A gente aprende sobre nutrição como uma grande fórmula matemática, né? Vai bem nesse caminho. E aí eu sempre fui muito apaixonada por áreas de psicologia e psiquiatria. E eu descobri que existia a área de transtornos alimentares. Como unir tudo isso, né? Exato. E ainda agora, né, a abordagem da nutrição comportamental. Então eu falei, cara, olha só, era exatamente aqui que era pra eu estar, assim, né? Sim. Então, o meu propósito vai muito nesse sentido, assim. Eu falo muito isso para os meus pacientes, né? De você se alimentar de uma maneira divertida e prazerosa. E eu sou aquela pessoa que vai dar risada enquanto come, que brinca com a comida, né? E que faz com que você enxergue a comida como um lugar, não um lugar de sofrimento, mas também não um lugar de extremo prazer, que só tem prazer ali, né? Mas a comida num lugar de, cara, isso daqui é como se fosse uma grande amiga, assim, sabe? Um bom encontro, um bom encontro. Nossa, Lu, olha isso, né? De que às vezes só quando... Que linda toda essa história da sua mãe. Eu fiquei toda arrepiada escutando. Mas disso, né? Quando perde... às vezes a gente não dá tanto valor pro ato de comer, né? Sim. E principalmente hoje em dia, nossa, comer, quanto menos comer, melhor, né? As pessoas às vezes associam isso. E aí só, imagina isso, não conseguir deglutir, e o que a sua mãe mais queria era poder comer, poder sentir o que a comida né? Não só energia também, mas quando a gente perde isso, como a gente começa a enxergar de outras formas, né? Sim. Essa comida. Não, achei muito lindo. E todo esse símbolo também, que a gente no dia a dia, numa dieta, na faculdade de nutrição tradicional, é o que você falou, é uma conta matemática, uma química, e que, na verdade, o ser humano é muito mais complexo do que isso. Eu acho que isso que é legal da nossa área da nutrição comportamental, que traz estudos de sociologia, antropologia, psicologia. O que eu falo para os pacientes é que é isso, a gente introduz muitas outros estudos, outras áreas da vida, né? Sim, e que bom que cada pessoa é um universo, assim, né? Eu, pelo menos na minha prática, assim, muitas pessoas me perguntam, nossa, Lu, mas você não se assusta, ou você não tem medo, ou não é ruim trabalhar com coisas que envolvem tanto sofrimento? Porque a gente não tem como negar que tanto comer transtornado, quanto o transtorno alimentar, ele envolve sofrimento, e você escuta aquilo, e a gente não tá numa posição necessariamente terapêutica, né? A gente não se formou em psico para poder ali trabalhar com aquilo especificamente, mas aquilo chega, aquilo entra na gente. Sim. Mas eu acho que eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio no ponto de vista de, cara, olha que legal que eu tô trabalhando com vários universos diferentes e o quão interessante é você não saber o que vai aparecer ali para você, assim, né? Como o paciente vai chegar e como é a evolução dele. Não é uma evolução necessariamente programada, calculada. Zero linear, né? Zero linear, isso é muito gostoso, assim, de certa forma como profissional, né? Porque aí a gente começa a ver realmente
que quando a gente busca muito por essa ideia linear, enquanto profissional mesmo, né, Rê, assim, muito por uma ideia de progressão, essa frustração, ela é certa, assim, né? Então, é um trabalho que, quando eu estava me formando no Ambulim, assim, a especialização de transtorno alimentar, uma das professoras, ela falou com muita clareza, se você quer ser validada ou reconhecida, não trabalhe com transtorno alimentar, porque não vai ser aquele paciente que vai falar que adora você e que é uma delícia estar aqui, né? Alguns, muitos, pelo menos para mim, falam que bom, mas também existe muita resistência nesse cuidado, assim, né? E acho que a resistência, ela começa no lugar de entender o que está acontecendo. Sim. E Lu, eu acho que esse que é o ponto, né? Fiquei bem arrepiada. Normalmente, os pacientes só conseguem enxergar e meio trazer essa gratidão mais pro finalzinho, assim, né? Quando já saiu do sofrimento, porque eu acho que é isso, o transtorno alimentar tá tudo muita névoa, assim, tá num furacão gigante. E tá num espaço que você não tem como fugir, você vai ter que falar sobre corpo e comida, você vai ter que falar sobre esse sofrimento. Não vai ser algo fácil, você vai chorar, a pessoa vai estar lá, a profissional te cutucando e falando de coisa que você só quer enfiar debaixo do tapete e fugir. E acho que também, Rê, vai para um lugar de conhecer profissionais que trabalham sobre isso, assim. Sim. Você vai encontrar um profissional que ele dá um match com você, assim. Eu tenho muitos pacientes que me falam, nossa, mas eu queria passar com você, porque o seu jeito, assim, o jeito que você fala e trata as pessoas. Sim. Então, é muito importante para que qualquer grau de sofrimento com a alimentação comece a buscar profissionais que possam te ajudar. E que faça esse vínculo, né, Lu? Exato, e não ir tanto dentro de uma onda de rede social, ou de grandes números no Instagram, ou de ser aquele protocolo mais vendido, de não sei o quê, né? Essa individualidade, individualização, na verdade, do cuidado, ela é essencial quando a gente fala de sofrimento com a comida, assim. Porque cada um vai sofrer de um jeito, né? Ou expressar esse sofrimento. E, Lu, muito legal tudo que a gente tá falando. Acho que a gente começou com esse tópico da nossa área, de como a gente trabalha, que claramente as duas gostam muito de trabalhar assim. Mas acho que o primeiro ponto que a gente quer, que eu quero, o objetivo de hoje, é meio trazer esses sinais de alerta pós-Páscoa. Esse episódio vai estar sendo lançado na segunda-feira, após domingo de Páscoa, nesse finalzinho desse feriado, que a gente sabe que para quem sofre com comida, seja um transtorno alimentar ou um comer transtornado, esse momento, a comida deixou de ser uma diversão, deixou de ser uma grande amiga, igual você falou, e pode estar virando um medo, tá virando um sofrimento, ou de, como você mesma falou, de jogar todas as angústias na comida e ter um exagero e ser o prazer extremo também, que não é saudável. E também o outro lado de, meu Deus, eu não me permiti comer esse chocolate, eu só comprei os ovos de Páscoa Fits, que não tem nada de açúcar, e agora o que fazer? E que a gente percebe que tem muito sofrimento. E que muitas vezes essas pessoas não falam sobre isso. Guarda esse sofrimento dentro de si. O objetivo do episódio de hoje é a gente tanto alertar sobre o comer transtornado, ou diferenciar de um transtorno alimentar. Enfim, vamos falar sobre isso, assim, Lu. Eu acho que uma coisa importante também dizer, Rê, assim, não necessariamente a pessoa guarda o sofrimento. Muitas vezes é um sofrimento socialmente aceito. Super. Tá tudo bem. Você, olha, treinar várias vezes depois da Páscoa, ou chegar na Páscoa, come o ovo de uma vez. É isso que a gente escuta. E nada que a gente é ensinado, né, Lu? Meio pela sociedade. Exato. E aí, tanto nas dietas quanto nas redes sociais. Mas achei muito legal isso, porque realmente, né, é o que é aceito. E aí a gente vê todos esses comentários na Páscoa. E acho que todas as datas festivas, elas têm esse teor muito de escassez. Então, assim, é esse momento e esse momento vai acabar. E se esse momento acabar, o que é que eu faço? Eu brinco muito com os meus pacientes, né? Assim, que uma grande ideia, foi uma revolução para mim, é a questão, por exemplo,
do panetone. Uhum. Antes a gente só tinha panetone em dezembro, mas hoje, se você vai numa Casa Balduco, você encontra uma fatia de panetone em plena terça-feira de abril. Sim, sim. E eu acho isso muito libertador, assim, Sim. né? Mas a gente sabe que a gente vive num mundo onde a indústria de alimentos, a indústria da dieta, da moda, da estética e etc., reforçam essa ideia de que você tem que viver isso vai acabar, e se você não viver isso, você tá por fora, né? Então, toda essa sensação que causa e que vai naturalizando um pouco. Então, come o ovo todo de uma vez, ou aproveita que é Páscoa para você comer chocolate. Porque é isso, né? Antes da Páscoa não pode comer chocolate de jeito nenhum. Aquele alimento é proibido, aquele alimento vai me engordar. Essa sensação de comer aquilo e automaticamente tô engordando, os pacientes relatam muito, né? Então não pode de jeito nenhum, não. Nesse feriado vai poder tudo e na segunda recomeça. E aí eu acho que esse que é o nosso objetivo. Nessa segunda, que tal ao invés de recomeçar, voltar para essa restrição, vamos pensar outras formas de estar olhando para essa comida, outras formas de estar olhando para esse corpo, outras formas de estar podendo ressignificar tudo isso, né, Lu? Sim, e é um convite desafiador. Muito. Quando você trouxe da questão do comer transtornado, ele é exatamente isso, assim, né? Então, acho que para explicar para as pessoas que nunca ouviram sobre comer transtornado, ele é um pouquinho disso que a gente trouxe dos comentários inofensivos, desses pensamentos que a gente vê aos montes pelas redes sociais, né? Que o comer transtornado, ele nada mais é do que um comportamento disfuncional com a comida, ou até mesmo com o corpo em outro nível, mas especificamente com a comida. E esse comportamento disfuncional, ele é menos frequente e menos intenso. Então, por exemplo, não é um comportamento que vai paralisar a sua vida, mas é uma coisa que vai te cutucar, vai te incomodar. Então, por exemplo, vamos supor que eu comi um ovo de Páscoa e eu comi o ovo todo, e aí eu fico pensando, cara, será que eu vou fazer mais tempo de exercício físico? Eu acho que, nossa, já que eu comi um ovo inteiro, eu acho que eu vou fazer mais exercício físico amanhã. Então, segunda, eu vou treinar sem comer. E aí, você começa a pensar algumas coisas nesse sentido, né? O comer transtornado, ele é exatamente esse tipo de comportamento, esse tipo de movimento. Pode ser que na terça, quarta-feira, ela não pense mais isso. Então, tem uma frequência diminuída. São sinais mais brandos. Agora, se a gente tá falando de eu comi um ovo de chocolate, um ovo de Páscoa, e aí eu não consigo lidar com aquilo de maneira alguma, eu preciso fazer alguma coisa muito urgente para resolver aquilo, algo muito intenso. Aí a gente já pode caminhar um pouco mais próximo de um transtorno alimentar. Comer transtornado nada mais é do que os comportamentos que antecedem um transtorno alimentar. Um transtorno alimentar, ele nunca vem da noite para o dia. Eu acho que eu tinha um pouco essa fantasia de a pessoa ficou com transtorno alimentar ontem, né? Na verdade, é uma grande construção, assim. E é quase como se ela vai enchendo uma mochilinha de pensamentos, ideias, comportamentos disfuncionais que podem super ser reforçados, né? Então, o que a gente vai ver na segunda-feira? Vários posts da galera indo na academia, comendo salada. Queimando os ovos de Páscoa, check do dia. Exato, exatamente. Até mesmo o que antecede, né? Deixa eu comer um ovo fit, sem glúten, sem açúcar, sem lactose, sem graça, para que eu consiga comer. Né? Sim, então, o comer transtornado, ele tá muito nesse lugar. Por que o comer transtornado, ele não é um transtorno alimentar? Porque o transtorno alimentar, ele é uma condição psiquiátrica que demanda um diagnóstico, né? Então, ele precisa ter uma frequência e uma gravidade de sinais e sintomas que o comer transtornado não necessariamente tem, né? E Lu, e olha que importante, né? A gente já tá falando sobre isso, tá alertando, tá cutucando que talvez essa preocupação excessiva com a tal da saúde, entre aspas, assim, essa preocupação que, nossa, é algo estimulado na nossa sociedade, na verdade pode estar sendo um caminho para um adoecimento e que não precisa chegar no extremo de um transtorno alimentar, de ter o diagnóstico para procurar ajuda. Que tanto o comer transtornado quanto o transtorno alimentar já
tem muito sofrimento. Uhum. E que é isso, que a gente já é presente esse sofrimento na vida da pessoa, né? Sim, e achei muito importante isso que você trouxe. É muito comum a gente escutar coisas do tipo, ah, mas eu achei que isso fosse normal, eu achei que isso fosse todo mundo. Não é todo mundo que faz isso? Sim. E aí a gente tá trazendo, não, existe vida sem isso. Uhum. Existe uma Páscoa que você pode pedir o seu ovo de Páscoa favorito. Uhum. Existe uma Páscoa que vão ter vários chocolates na sua casa e isso vai te trazer diversão, igual era quando você era pequeno, né? Eu acho que essa, claro, não são para todas as pessoas. Tem pessoas que tiveram uma infância diferente, mas que tem muitas pessoas que na infância o exercício físico vinha como um lazer, uma brincadeira com os amigos, brincar de pega-pega. E que aí hoje em dia tá sendo, não, eu preciso fazer exercício, preciso correr, porque tá na moda a corrida agora, e aí vai ser em jejum, vai ser queimando as calorias, porque eu comi mais ovo de Páscoa. E é isso, antes o ovo de Páscoa vinha como, nossa, minha sobremesa do almoço de Páscoa, toda a família, quero um pouquinho do meu sabor, quero um pouquinho do outro ovo, e não como, não vou almoçar, vou comer só salada para poder comer meu ovo, assim, né? Como se fosse até um cálculo matemático, assim, né? Sim. E eu acho que, fazendo um gancho com isso, que é muito importante dizer, por que as pessoas não vão buscar ajuda num comer transtornado? Sim. Primeiro porque elas não reconhecem que é um problema, porque normalmente esse comportamento disfuncional, ele tem uma rede. Você não pensa isso por conta própria, sozinho, né? Vozes da sua cabeça, às vezes sim, né? Mas acontece muito de ser um grupo, ou de estar dentro da sua casa, então é um comportamento repetido, espelhado. Então seus pais têm esse comportamento, ou todas as suas amigas fazem isso. E aí é muito desafiador você olhar e falar, nossa, isso é algo estranho, né? Eu acho que isso é um comportamento que me causa sofrimento. Por isso que muitos pacientes só buscam ajuda com o diagnóstico de transtorno alimentar. Porque é aquele, eu lembro que tem até um gráfico que é meio, quando o sofrimento tá tão grande ao ponto de paralisar, porque é isso, o transtorno alimentar, o comer transtornado, tem ganhos. Sim. E por isso que a doença se mantém, porque você começa a ter ganhos. Do comer transtornado é o que você tá falando. Tô fazendo parte do meu grupo de amigas. Tô recebendo muitos elogios por ter emagrecido e eu fiz isso a partir do momento que eu tava com esses comportamentos. Então, virou algo normal. Ou às vezes até foi uma profissional de saúde que me estimulou e me ensinou a pensar assim, que precisa, né? O dia que eu não faço exercício, é isso aqui que eu posso comer. Então tem que comer menos, então tem que compensar. Meu Deus, o dia que eu faço exercício eu posso comer o dobro. Então, você começa a perceber, né, Lu, isso que é isso. Por isso que é tão difícil a pessoa do comer transtornado procurar ajuda, porque quando chega no transtorno alimentar, o sofrimento tá numa intensidade muito maior, uma frequência muito maior, que paralisa mesmo. E assim, a certeza que eu tenho é que se a pessoa buscou ou eu ou você, não vai ter esse tipo de discurso, assim, né? Exato. Mas realmente é muito interessante ver como as pessoas nos buscam. Bom, isso acontece muito comigo, acredito que com você também, né, Rê? Contaminadas por discursos equivocados, prejudiciais de outros profissionais da saúde que não necessariamente têm a ver com a alimentação, tá? O que às vezes só piora. Eu tenho uma história que eu conto sempre para os meus pacientes, assim, pra gente perceber o nível onde as coisas chegam. Eu fui numa dermatologista uma vez, que não é a minha atual, mas eu fui há muitos anos atrás numa dermatologista ver uma pinta, e ela me disse que eu precisava emagrecer, e não só pra mim. Disse para o meu namorado, que estava comigo só me acompanhando. Então, assim, entendeu? É tão absurdo, mas tão absurdo, né, Lu? E seu namorado que nem paciente era, e você que tava lá com o objetivo da pinta, não é a área dela. Não, um comentário completamente. E aquilo. E como isso marcou, né? Exato, e me marcou muito, assim, claro que na época, assim, e eu não era tão nova, mas eu tenho certeza que se eu fosse mais nova, eu não trabalhava com isso ainda, mas se eu fosse mais nova, talvez isso me pegaria num lugar muito específico, assim. Mas eu fiquei muito indignada, e eu acho que a gente também, né, Rê, estando aqui no podcast e fazendo todos os nossos trabalhos
em paralelo, né? Sim. Eu acho que um dos principais objetivos nossos é de conscientizar os profissionais também, assim, né? Sim. De falar para os profissionais assim, cara, eu entendo que você trabalha com uma outra linha, uma outra abordagem, mas dá para você ter um discurso menos agressivo, dá para você ter uma comunicação não violenta, dá para você escutar mais o seu paciente. Sim, Lu, e concordo totalmente, né? Porque essa conscientização que muitas vezes é tão normalizada na nossa sociedade que às vezes o profissional também está enviesado e também tem um comer transtornado, também tem um transtorno alimentar e acha isso comum, acha que, vou falar do corpo dela, vou estar ajudando, né? Ou então, às vezes, até profissionais, nossa, parabéns, você tá linda, emagreceu, desde a última vez que você veio aqui. Não se comenta sobre o corpo de ninguém. Sim. Você não sabe pelo que essa pessoa tá passando, você não sabe o poder que um comentário de um profissional pode ter, né? Mas que é isso, o nosso objetivo hoje também é não só para as pessoas que estão escutando a gente, podem estar sentindo tudo isso, mas para os outros profissionais e essa rede de apoio. Então, amigas, pais que podem estar enxergando de, nossa, olha, talvez essa minha amiga, ela fala de dieta o dia inteiro. Nossa, ela tá mudando, antes ela não era assim. Ou então, faz sentido esse objetivo, assim? E é um gancho importante, né, Rê, assim, se alguém né, se alguém tá escutando a gente e percebeu que, peraí, eu acho que eu conheço alguém que possa ter algo assim, ou que parece que isso não é tão incomum pra mim, eu acho que vale a pena a gente traçar alguns pontos que são o que a gente chama de comportamentos de alerta. Né? Acho que isso vai ser legal. Do comer transtornado. Então, assim, claro que aqui a gente fala numa posição deixando muito claro que esses são comportamentos disfuncionais. Isso não é adequado, isso não é recomendado, isso não é saudável, né? Porque muitas pessoas às vezes escutam, nossa, mas a nutricionista falou aquilo outro. A gente tá falando de um lugar que isso não é adequado, e isso é um sinal de alerta, acendeu ali o farol, busca ajuda. E essa ajuda, ela não precisa necessariamente ser um tratamento intenso toda semana. Pode ser um suporte. Sim. Vai lá, conversa com alguém. E é o que a gente estava falando. Uma consulta. Vem uma consulta. Tem uma experiência de um espaço para poder falar sobre isso que vai ser recebida de uma forma diferente. Porque essa pessoa que trabalha, que é especializada em transtorno alimentar, tem esse óculos diferente, né, dos outros profissionais. Sim. Mas acho que vai ser importante, Lu, a gente falar essa lista, assim, desses comportamentos. Acho que primeiro a gente pode traçar um pouco no sentido de ferramentas, né? Tá. Então, tudo aquilo que a gente fica mensurando muito. Tá. Então, por exemplo, eu não consigo mais, vou abrir aspas todas as vezes que eu trouxer essas frases, tá? Então, eu não consigo mais comer sem pesar os alimentos. Então, eu fico refém da balancinha, né, de alimentos. E sabia que hoje em dia existe até uma colher que pesa? Ai, meu Deus! Uma paciente me trouxe isso, eu fiquei, meu Deus, eu nem sabia que isso existia. Ai, Jesus! E que é isso, né, Lu? Meu Deus, uma pesagem. E que vira o tempo... Imagina a energia mental para estar pesando aquele alimento, e aí você tá excluindo 100% a sua fome, a sua autonomia. Vira essa mensuração... Esse número, né? Esse peso que tem que ser, meu Deus, um grãozinho a mais, um grãozinho a menos, e deixa de ser algo espontâneo essa alimentação mesmo. E é interessante quando os pacientes falam, nossa, mas eu queria muito usar a balança, vai me ajudar a me organizar. Eu falei, tudo bem, se tiver 30 e você colocou 34, você vai deixar? Aí eles começam a rir, assim, né? Tipo, não, eu vou tirar, eu vou deixar só 30, né? Então, e de ir cortando beiradinhas e beiradinhas de uma carne para poder dar 30 redondo, uma balança que, sei lá se tá necessariamente calibrada, assim, também, né? E acho que tem um parênteses importante também, Rê. Assim, existem pessoas que vão fazer essas métricas, essas mensurações todas, porque elas têm outros objetivos. E aí a gente tá falando, por exemplo, de atletas de alto rendimento. Atletas de alto rendimento são saudáveis? Não. Já começa por aí. Esporte de alto rendimento não é saúde, tá longe disso, né, Lu? A gente sabe. Então, isso é um ponto muito importante, porque sempre vem esse adendo, né? Como assim? Mas fulano faz isso, né?
Então, assim, tudo que a gente usa para metrificar demais. Então, balancinha de alimentos, se pesar constantemente. Então, cara, não precisa se pesar de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Seu peso oscila. Isso muda muito. Eu acho que até diariamente, semanalmente, né? Não é uma coisa, não é um hábito que precisa ser frequente na sua vida. E porque eu acho que o ponto também principal, Lu, eu acho que é esse controle, né, desse número da balança. Que às vezes é isso, não, tá, atletas, vamos entrar nesse tópico. Não, quantidade do grupo construtor, da proteína, queria ver, tá, aprende, você tem uma noção no prato? Pronto, deixa essa balança de lado. E aí que é o ponto, como é pra você deixar a balança de lado? Tranquilo, ótimo. Não, me dá angústia, me dá ansiedade, eu preciso dessa aprovação externa de que tá tudo bem eu me permitir comer isso, né? Acho que entra o motivo da escolha e como a pessoa se sente também, né? E aí que é a ponte do comer transtornado. Então, se essa angústia, ela realmente é muito intensa, tipo assim, eu não consigo, eu tô com dificuldade pra ir no self-service agora, fazer um prato, ou comer um PF, que eu não sei quanto a quantidade, aí a gente já tá falando de uma linha muito tênue pra você desenvolver um transtorno alimentar e sair do comer transtornado. Ok que a gente vai usar a balança em alguns momentos e que em alguns momentos você fica meio, nossa, será que é essa quantidade? Mas se isso não se torna algo que realmente interfere e te prejudica num ponto de vista psíquico, a gente tá falando de um comer transtornado, ok, mas migrando para um transtorno alimentar se isso se intensifica. Sim, meio isso, né? Não vou comer PF na padaria, não vou no restaurante com os amigos, porque eu não sei exatamente. Tô trazendo minha marmitinha, tá tudo bem, tô sendo mais saudável. Aí as pessoas vão lá e parabenizam. Meu Deus, então agora é isso, percebe que comer transtornado mergulhou agora no transtorno alimentar, né? Porque é isso, não posso comer porque eu não sei o quanto tem. Enfim, achei ótimo isso que a gente foi trazendo. E a outra métrica que eu tenho visto com muita frequência também é o uso de aplicativos, né? Tecnologia, ame ou odeie, né? Ou no meio do caminho, como eu gosto de dizer. Eu acho que a gente tem que trabalhar com tecnologia, eu adoro tecnologia, mas às vezes também elas são grandes inimigas. Mas hoje em dia a gente tem uma avalanche de aplicativos de contagem de calorias, aplicativos de monte sua dieta de não sei o quê. A pessoa vai lá e posta uma foto. Então, assim, tem várias coisas que vão quantificando essa alimentação e colocando ela, ou alimentação, ou até mesmo um produto, como bom ou ruim, saudável ou não saudável, adequado ou não adequado. Então, eu assim, já vi muitas pacientes com esse uso frequente, até por conta do celular, de estar sempre por ali, né? Então, isso é um outro ponto importante. Olha, não conseguiu comer nada sem contabilizar num aplicativo? Atenção! Cuidado, tem alguma coisa aí, né? Aí vai para outros lugares também de comportamentos, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, eu não consigo comer, sair para comer com os meus amigos numa padaria, vou comer um PF, porque eu não sei como aquilo foi preparado. Usou óleo? Não usou? Tem muito sal? Quando a gente se preocupa muito com a qualidade do alimento, isso já é um sinal de alerta. Claro que a gente também vai fazer um outro grande parênteses, que existem pessoas que têm restrições alimentares por condições clínicas, existem pessoas que já passaram por situações aversivas por conta de algum alimento, e aí, né, ou assim, não querem entrar em contato com aquilo também. Mas quando essa preocupação, ela tem um viés um pouco mais relacionado mas acho que isso vai me engordar. Ou sujar o meu corpo, às vezes isso da alimentação perfeita, anti-inflamatória, que agora essa palavra tá tão na moda, né? E até instagramável, né? Não basta a alimentação ela ser legal e saudável, ela tem que ser bonita. Nossa, isso é verdade. E tem que tirar foto, e tem que registrar, e tem que ser, né? E essa coisa muito posada também, assim, né, Rede? Eu preciso pertencer a essa alimentação. Então, eu já vi muitas pessoas tendo comportamentos alimentares, escolhas alimentares, porque outras estavam fazendo e ela queria pertencer àquilo, né? Então, assim, vai um pouco para esse lugar de preocupação com a qualidade da comida. Então, eu não vou comer porque eu não sei como foi preparado.
Eu adoro coxinha, mas eu sempre vou pegar uma esfirra, porque a coxinha é frita e a esfirra não. Mas, cara, você adora coxinha, sabe? E aí eu acho que é isso, né, Lu? Às vezes não ter essa autonomia de escolha, de perceber o que eu quero, o que eu estou com vontade. E os alimentos são separados em 2 grupos. Os saudáveis e os proibidos, né? Então, que todo alimento já vem com esse rótulo pré-estabelecido. Eu acho que quando começa a ter esse rótulo dos alimentos, meio... E que os aplicativos, pelo que você falou, né? Sim. Auxiliam esse controle, Demais. esse julgamento, que não Sim. vira só mental, vai para o aplicativo também. São coisas importantes quando a gente pensa no comer transtornado, é quando a gente dicotomiza muitos alimentos. Então, eles têm 2 caixas. O que é bom e o que é ruim. O que é saudável ou não é saudável. Independente do contexto, independente da sua vontade, da sua fome. Então, que é isso, voltando até para Páscoa. Não, ovo de Páscoa sem açúcar, sem lactose, sem glúten, vai ser muito mais saudável do que o ovo de Páscoa que eu tô com vontade, que é o meu favorito. E aí, muitas vezes, a pessoa come uma quantidade muito maior do que pode, do que é saudável, do que, às vezes, poder se permitir comer o seu favorito com calma, estando atenta, sentindo esse sabor, deixando derreter na boca. Que o como come também é muito importante, né, Lu? Quando a gente pensa em nutrição comportamental, é exatamente isso, assim, né? Não é sobre o que se come, mas como se come, por que se come, né? Que às vezes, né, Lu, a ansiedade, o julgamento da comida tá tão grande que a pessoa não consegue comer tranquila, com calma, a pessoa precisa acabar o mais rápido possível, porque só pode comer o ovo de Páscoa nesse feriado, porque depois vai recomeçar na segunda-feira, né? No tal recomeça. Quando a gente atribui valor moral a isso, se torna muito desafiador se desapegar de um sofrimento. Sim. Né? E acho que quando a gente também para de poder conseguir fazer escolhas, a gente já tem um problema, né? Quando a gente pensa em comida. Então, você até escolhe, mas você não consegue escolher verdadeiramente, né? Ou de uma maneira libertadora, autônoma. E acho que o recomeço de segunda-feira, ele vem com tudo isso que é a cara do comer transtornado, né? Então, é o exercício físico em excesso, ou o exercício físico como uma forma de compensar qualquer coisa. Então, ontem eu não fiz tal exercício e hoje eu vou fazer em dobro. Ou hoje à noite eu vou sair para um happy hour, então eu vou ter que fazer um cardio. E aí começam a ter movimentos nesse sentido, assim, né? Relacionados ao exercício físico, como compensação. Outras formas de compensação que a gente sabe também que já se aproximam muito mais de um transtorno alimentar, né? Que aí a gente está falando de comportamentos purgativos especificamente. Então, como é que a gente antecede um transtorno alimentar com comer transtornado, com esses comportamentos mais purgativos? Entender se a pessoa ela não consegue ficar tranquila se ela não for treinar, por exemplo. Sim. A entender se a pessoa, depois que ela se alimenta, ela vai ao banheiro e fica muito tempo no banheiro, ou ela começa a fazer alguns outros movimentos, então quase como se fossem movimentos onde ela pressiona a barriga, né? Alguns comportamentos nesse sentido, com a ideia de que aquilo diminua ou desça mais rápido, sabe? Algo nesse sentido. E até mesmo, e a gente não tem como não dizer isso, né? O uso abusivo, não prescritivo de medicações ou outras substâncias que possam ter efeitos purgativos, né? Então... Ou efeitos de controle. Exato. E Lu, muito legal tudo que você está falando, porque é isso, eu acho que um ponto muito importante, a gente está focando no comer transtornado, mas quando a gente fala transtorno alimentar, a maior parte das pessoas pensam na menina raquítica, super magra, ou na pessoa com compulsão alimentar, que tem mais de 100 e tantos quilos, e esses extremos. E pelo que a gente está falando, né, pelo que a gente está mostrando, o transtorno alimentar é muito mais comum do que a gente imagina, e pode estar acontecendo com qualquer pessoa, com qualquer corpo, com qualquer vida. E por ser um sofrimento invisível, não é tão real. Então, que muitas vezes as pessoas não enxergam o tanto que a pessoa está sofrendo. E que não precisa dessa validação de como o corpo tá, ser esse extremo tão grande para ser um transtorno alimentar.
que o comer transtornado é algo muito comum, né? Então, que se você Sim. percebe que para você tudo que a gente tá falando é algo muito, muito, muito comum, né? Talvez, então, a gente precisa estar muito atenta a tudo isso mesmo. E muito, muito, Rê, assim, é desafiador a gente trabalhar falando sobre o comer transtornado sem parecer um peixinho fora da água, assim, né? Porque o comer transtornado, ele mora nesse lugar aceito mesmo. Então, são comportamentos onde, tipo, cara, mas todo mundo faz. Por que você tá falando sobre isso? Duas malucas achando que isso não é normal? Todo mundo faz. Eu não posso não gostar do meu corpo. Eu não posso treinar pra querer emagrecer, né? Tem um pouco desse pensamento. Só que é isso, assim, é quando essa escolha não é mais sua, né? É quando esse comportamento, ele toma uma parte da tua vida e da tua mentalidade. E que a sua rotina é em torno disso, Exato. assim, também, E assim, né? não tem forma, não tem gênero, não tem nada. Isso vai aparecer em qualquer idade. Em qualquer idade. Eu tenho visto cada vez, infelizmente, cada vez meninas mais novas desenvolvendo comer transtornado. E às vezes até em mulheres mais velhas, assim, Também. meu Deus, mas eu tive minha vida toda em luta com a balança e de perceber que nunca é tarde demais para virar essa mão e ter um tratamento adequado, que você vai estar ajudando todas as pessoas que estão em volta de você, não só você mesma, né? Sim. Porque às vezes é isso, não, a transtorno alimentar é só as adolescentes, começo da fase adulta, não, agora eu vou me preocupar com isso? Não. Tão comum depois da menopausa, durante a gravidez, na velhice também, que vem outras preocupações na mulher e que, enfim, depois de doenças, tem tantos fatores que interferem na vida, no corpo, que é o que a gente estava falando, nunca é do dia para a noite, né, Lu? Sim. E também aparece na população masculina. Super, a gente tá focando LGBT, na mulher, mas exato. E é muito interessante também ver como o comer transtornado em homens já tem outra característica, assim, né? Porque é ainda mais aceito do tipo, imagina, ele pode fazer isso, ele faz do jeito que ele quiser, né? Porque essa autonomia já é muito dada a essa figura masculina. Então, assim, se ele tá fazendo isso, será que não é uma boa ideia? Ainda mais se a pessoa tem uma posição de influência, né? Sim. Que a gente também vê por aí. E Lu, e acho que assim, pensando, estamos acabando aqui nosso episódio, o que você falaria, assim, pensando até do ambulatório que você trabalha, que são casos mais extremos, o que você falaria para uma pessoa que está escutando a gente, está se identificando? Como que é ver uma pessoa num caso tão extremo e de perceber que podia ter sido prevenido isso? Porque eu acho que o comer transtornado é uma prevenção. Você perceber que tem um comer transtornado, não querer mais fazer parte disso, querer estar em paz com a comida, eu acho que esse que é o ponto. É possível estar em paz com a comida, né? Sim. Enfim, conta um pouquinho, assim, de o que você falaria para uma pessoa que tá migrando para isso e até compartilhar um pouco do seu dia a dia lá no ambulatório em Ribeirão. E eu assino embaixo, assim, né, Rê? Porque o comer transtornado, ele é uma prevenção. O nosso trabalho com o comer transtornado é uma prevenção, né? Lá no ambulatório, o que acontece, né? É um serviço público, existem poucos serviços públicos de tratamento de transtornos alimentares, e quando a gente pensa num tratamento de ambulatório, principalmente numa grande instituição como o Hospital das Clínicas, da USP de Ribeirão, existe um protocolo, né? Existem algumas coisas, alguns critérios para os pacientes entrarem lá, né, e serem assistidos pela equipe multidisciplinar. Isso também é um ponto importante a ser ressaltado, assim, né? Então, independente do nível, se é um comer transtornado, se é um transtorno alimentar, qualquer que seja o diagnóstico, o tratamento com equipe multidisciplinar, ele é indispensável. E que aí nessa equipe, psiquiatra, para dar esse nome de transtorno alimentar, qual tipo ou não, que pode ou não entrar com medicação para as comorbidades, psicóloga especializada em transtorno alimentar. Daí, eu não abro mão. Essencial.
não tem como fazer nosso trabalho sem Sim. ter uma parceira também que seja especializada, nutricionista, e aí é isso, em alguns casos até fisioterapeuta para tratar e lidar com distorção de imagem. Terapeuta ocupacional tem Exato. lá no Que ambulatório, legal. né? Tá. Educador físico também, que tem essa abordagem de exercício intuitivo para ressignificar o exercício. Já vi também uma consultora de imagem que trabalhava com transtornos alimentares e era super interessante porque ela fazia todo um cuidado com as pacientes que tinham compulsão alimentar, enfim, isso era super legal. Mas esse é o ponto, assim, né? É equipe multidisciplinar, uma equipe que trabalha junto, que se comunica muito bem. E lá no ambulatório, os casos são mais graves. É aquilo que a gente vê, é o que a gente vê no consultório? Mas é mais intenso. Porque, por conta do acesso, a gente não tem como dizer, né, que não existe essa lacuna, esse vão social e econômico que acontece. Então, lá a gente vê casos muito extremos, não só no diagnóstico do transtorno alimentar, mas das comorbidades, que podem acontecer ou não, mas é mais comum, né, de acontecerem, que são diagnósticos psiquiátricos que se somam ao transtorno alimentar, podendo ser primários, então é o que mais domina a vida da pessoa, ou secundário, que ele aparece ali como, entre aspas, um complemento. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma paciente que tem um diagnóstico de anorexia nervosa, do tipo restritiva, pode ser que ela tenha uma comorbidade como um TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. E aí pode ser que esse TOC, ele seja primário, e aí a gente também perde função de tratamento, entende? Porque o comportamento alimentar dela não tá na anorexia, tá no TOC. Então a gente também tem que ter um trabalho muito alinhado com a psiquiatria para entender isso, né? E aí a gente está falando de um universo de desordens mentais. Mas se eu pudesse dar um recado para qualquer pessoa que se identificou minimamente com o que a gente está falando, ou que conhece alguém, né, e que acha que seria interessante buscar esse suporte, né? Primeiro de tudo é entender que tá tudo bem buscar ajuda. E que essa ajuda, quando buscada com um profissional que ele entende o que você está falando, não vai ser uma ajuda que vai ser banalizada, você não vai ser desacreditada, você não vai ser diminuída por pensar ou agir assim, e muito pelo contrário, né? Você não vai ter uma sensação constante de fracasso. Os pacientes sempre me procuram e aí eles falam, nossa, eu não sabia se eu vinha, porque não tinha nada para te mostrar de resultado, e eu... Como assim? Eu não quero resultado seu, eu quero que você venha aqui, troque comigo, sabe? Então, e aí a gente vê que são as consultas mais interessantes também, né? Então, é um pouco nesse sentido, assim. As pessoas que se identificam com esse comportamento, elas primeiro precisam entender que isso não é um comportamento que é legal, assim. Pode ser um comportamento que tá todo mundo ao seu redor fazendo, mas não é legal. E se você entende isso agora, isso pode te ajudar num futuro em muitos outros aspectos, porque pode ser que você tenha um comer transtornado e nunca desenvolva um TA. Mas pode ser que você tenha e você desenvolva um transtorno alimentar e aquilo se torne a sua vida, né? E Lu, achei muito legal isso que você falou, que não necessariamente vai ser todo comer transtornado que vai virar um transtorno alimentar. E aquela frase que a gente conhece, que não é toda dieta que vai levar a um transtorno alimentar. Mas a maior parte dos transtornos alimentares teve um gatilho de dieta. E eu acho que o que a gente pode dizer desse comer transtornado é meio essa mentalidade de dieta, não sendo algo tranquilo, leve, divertido e tranquilo. Não é toda pessoa que faz dieta que necessariamente tem um comer transtornado. Mas a mentalidade em si, todo esse significado. Como isso te afeta, né? Como isso te afeta, pode muito, né? E acho que uma coisa essencial, assim, prestar atenção em quem você acompanha, em quem você se espelha. E questionar, eu acho que eu falo muito isso para os meus pacientes, assim, né? Eu quero ensinar eles a serem grandes questionadores, bocudos, né? Vamos sair falando e questionando tudo. Né? Da onde vem isso? Quem tá falando? Mas vamos entender por quê. Exato. E questionar muito essas massas mesmo, né? Então, grandes influenciadores. Então, o que tá por trás daquilo, né? Até isso de suplemento, o mundo de suplemento, meu Deus!
tanta gente usando tanto suplemento, e aí às vezes eu pergunto, mas calma, o que esse suplemento faz? Aí a pessoa, não sei. Não, mas me explica, por que você tá tomando isso? E aí a pessoa não consegue entender, e foi, não, porque tava na promoção da Black Friday, uma blogueira que eu gosto tava tomando, então eu quero fazer parte dessa massa, desse grupo também, né, Lu? Sim, e buscar ajuda pode ser, por exemplo, nós, então os nossos perfis e etc. Sim. Mas se você já entende que existe algo mais profundo do que o que a gente está conversando, e que talvez uma assistência conosco não seja viável no sentido de acesso, Sim. a gente também tem que reforçar muito o site da Astral, que é a Associação Brasileira de Transtornos Alimentares, que lá no site deles, eles têm basicamente um mapa em todas as regiões do Brasil, então eu não sei de onde você está escutando a Rê, mas em todos os lugares do Brasil você tem profissionais que são associados à Astral, que têm suas clínicas, ambulatórios, em serviços públicos ou privados, que você pode buscar ajuda, né? E é isso que a gente tá falando, né, Lu? Você não precisa viver assim. Aprisionado com a comida pode ser divertida. Sim. A Páscoa pode voltar a ser um momento gostoso, prazeroso de comer um chocolate, deixar guardado pra semana toda, ou às vezes ter comido um pouco mais e tá tudo bem, mas isso não ser o peso da sua vida. Sim. E devolver essa liberdade, assim, né, Rê? Eu acho que a gente foi perdendo muito a liberdade e autonomia com a comida. Sim. Então, assim, cara, conseguir sair para comer sem se preocupar com como aquilo vai atingir seu corpo, em como aquilo vai refletir na sua estética. Cara, isso é muito libertador, assim, você simplesmente pega e vai comer aquilo. E eu falo muito para os pacientes, né? Vamos colocar todo mundo na mesma mochila, assim, a alface e o brigadeiro, sabe? Isso tudo vai ter a mesma representação, a mesma responsabilidade. Sim. O significado vai ser diferente. Mas aí a gente também tem que entender que o trabalho, enquanto nutricionistas que trabalham com a abordagem da nutrição comportamental e que lidam com pacientes com comer transtornado, não é fazer com que você ame o seu corpo a todo custo e etc, né? Ou coma o que você quiser e de qualquer jeito, também não é isso. Mas é de fazer você entender, e na verdade de fazer você desenvolver habilidades onde você consegue reconhecer o contexto e o porquê você está comendo aquilo e como comer aquilo de uma maneira mais responsável e respeitosa, gentil com você mesma, né? E Lu, é isso, né? Essa neutralidade corporal, de entender que o seu corpo precisa esse funcionamento desse corpo, né? Entender que sim, os alimentos talvez tenham valor nutricionais diferentes, mas que você não vai... O objetivo do chocolate na sua vida não é para você ganhar, sei lá, potássio na sua vida, assim, sabe? Não é para ser uma fonte de fibras o chocolate. Talvez a fonte de fibras vai vir de outro alimento, mas que você precisa saber entender em cada contexto e fazer essa escolha mesmo, né? Eu vi esses dias que tem uma cerveja que é fonte de vitamina D, e eu tipo, mas não precisa, sabe? A cerveja tá num lugar social, tá num lugar de... tá num bar com os amigos, não vai ser um momento que você vai estar pensando, se você tá com deficiência de vitamina D, tudo bem, vamos fazer uma suplementação, mas não vai ser necessariamente na cerveja, né? Tipo, juntam umas coisas que, nossa, não é porque os dois alimentos estão no mesmo patamar que as pessoas têm essa crença de, nutricionista comportamental vai falar pra comer brigadeiro o dia inteiro, vai falar pra comer hambúrguer o dia inteiro. E o ponto é, você vai ter a permissão pra comer brigadeiro o dia inteiro, se você quiser, mas você vai ter a responsabilidade de entender o que você quer e o que você não quer. Porque talvez você vai precisar de um alface na hora do almoço para o seu intestino funcionar. A luta constante de eu dou conta, eu faço sozinho, eu consigo entender a minha fome, ela também vai estar mascarada por esse universo todo de mentalidade e dieta que a gente vive, né? Tão abundante nas redes sociais, enfim, que hoje em dia ninguém escapa das redes sociais. E que é isso, né, Lu? Às vezes fica... Não, mas eu comi muito chocolate ontem à noite, então acordei sem fome, então por isso eu vou correr em jejum. E aí a gente tá percebendo que, na verdade, será que você realmente está conectado com essa fome, né? E de estar entendendo, será que essa fome aí, esse sem fome, é realmente um sem fome?
ou é uma vontade tão grande de estar sem fome, que aí dá uma ignorada nessa fome. Eu acho que esse Sim. também é outro sinal, de ignorar os sinais fisiológicos do corpo, né? Com certeza, com certeza. Tanto de saciedade, quanto de fome. E que a nossa, né, isso, a dieta faz total... Você ignora o que seu corpo fala. Uhum. E tá realmente só pensando no externo, essa validação externa. Na estrutura, né? Na estrutura que ela é montada, ela é colocada pra você, assim. Então, toda essa coisa de quem trabalha com nutrição comportamental, bom, pelo menos eu trabalho desse jeito, né? Mas eu acredito que todo mundo assim também. A construção, ela é conjunta. Não tem como eu dizer o que você vai comer, em que momento, do jeito que eu acho que é melhor. E que é isso, é dar as ferramentas pra pessoa ter todas essas escolhas mesmo. Sim. Mas, Lu, obrigada por todas as trocas. Acho que foi muito, muito, muito rica todas as informações que você trouxe. Obrigada a você pelo convite. Foi muito gostoso estar aqui. E, de novo, eu quero enaltecer e reforçar esse seu trabalho incrível. É muito legal você estar construindo isso, essa rede, né? Tanto para os profissionais, quanto para as pessoas, de forma geral. Mas, principalmente, para você começar a construir tanto uma rede de apoio de combate a isso tudo que a gente está falando, né? De mentalidade de dieta, enfim. E eu realmente, assim, não sei nem a que deuses eu agradeço pelo nosso encontro, que foi uma coisa, assim... Foi meio assustador, meio assim, meio... Sim, eu sei. Foi muito, assim, a gente literalmente se olhou, oi, tudo bom? E de repente a gente tava falando como se a gente fosse melhores amigas de infância. A gente foi fazer aquele almoço lá, né, Sim. de 15 minutos, que durou, sei lá, 3 horas, o tanto quantidade de assunto que a gente trouxe. Então é muito gostoso estar com você, assim, independente do formato, né, estando a trabalho ou não. Mas, de novo, quero te parabenizar por esse projeto, pelo seu trabalho de forma geral, e deixar muito claro que é muito lindo tudo que você está fazendo. E eu peço para que você nunca desista, porque eu sei que é difícil, tá? E tem muitas pessoas que estão aqui para te ajudar e para reforçar que, cara, continua, é isso, esse é o caminho. Que é o recado que a gente dá para os nossos pacientes, assim, né? Tipo assim, a jornada é difícil, né? Mas a vista que a gente tem pode ser muito bacana, né? Então vamos aproveitar essa jornada, né? Ai, Lu, eu sou canceriana, você fala tudo isso ao vivo, tô me segurando aqui pra não chorar. Porque é isso, é cansativo. Você se sente se afogando no meio dessa quantidade de pessoas falando o oposto, e parece que você tá falando sozinha às vezes, né? E é isso, é difícil mesmo, tá criando podcast, tá nesse espaço. E aí eu acho que isso que você trouxe é muito real, de perceber a gente não tá sozinha, vamos juntas, né? Sim. Tem tanta gente que passa por isso, que se identifica, que, se libertou de ter processos incríveis com muitas nutricionistas e psicólogas, e como tudo isso alivia e traz uma vida diferente mesmo, né? Sim. E é muito, muito, muito bom ter você comigo nessa. E eu sei que obrigada. é só o começo dessa vida profissional e pessoal também, né, Lu? Sim, com certeza. Rê, conta sempre comigo. E, Lu, e pra fechar, normalmente as pessoas indicam um livro no final. Tem algum que venha em mente, assim? Tá. O que você acha? Eu tenho usado muito na minha prática clínica, que pode ser usado tanto para profissionais trabalharem com os pacientes, o que eu acho mais adequado, para ser sincera, porque são coisas, né, que são importantes de serem discutidas ali, mas também uma pessoa que quiser explorar, estudar, aquela pessoa tipo assim, nossa, acho que, cara, eu quero mergulhar um pouco nesse universo, também é muito válido. Eu não lembro ao certo o nome das autoras, mas ele chama Comer Intuitivo, Atividades Práticas. Existe o livro do Comer Intuitivo, que tem toda a questão, né, do comer intuitivo de forma muito técnica, mas esse livro de atividades práticas, ele é ótimo, porque ele literalmente, cada capítulo é referente a um dos princípios do comer intuitivo. E ele tem atividades práticas que você mesmo, assim, você vai escrevendo, tem as tabelinhas, as atividades, e você vai refletindo sobre isso. Por exemplo, um último que eu trabalhei com uma paciente, né? Para perceber a temperatura dos alimentos. Então, qual o sensorial, né? Qual é a temperatura que te agrada mais?
Qual é o cheiro que te agrada de um alimento? Qual não te agrada? Qual a lembrança que você tem de um alimento que tem uma textura semelhante a que você não gosta? Então, assim, é um livro todo com essas atividades. E aí eu acho que é muito interessante, porque a pessoa ela consegue ter esse gostinho de autonomia no próprio processo. Sim. Então, para você que está um pouquinho mais resistente a buscar ajuda, dá uma visitada nesse livro. Né, e leva ele depois para trabalhar né, num tratamento nutricional, assim, porque é um livro super enriquecedor e mais palpável, de manejo mesmo. Porque acho que o Comer Intuitivo é bem grossão e mais denso mesmo. E ele né? é bem teórico mesmo. Acho que quando a gente vai sim. para o Comer Intuitivo de atividade prática, a gente percebe que, inclusive, tem 2 capítulos lá que é rejeitar a mentalidade de dieta, algo do tipo, né? E desafiar o policial alimentar, que é aquela pessoa do isso pode, isso não pode, proibido, permitido, né? Sim. Então a gente também, o quanto a gente consegue desenvolver habilidades para que tudo isso aconteça e a gente tenha uma relação mais positiva e mais divertida com a comida. Ai, Lu, obrigada mais uma vez. Imagina, obrigada a você, Rê, pelo convite. E eu queria também agradecer você que ficou escutando a gente até aqui. A gente se vê de novo no nosso próximo almoço em conjunta na próxima segunda-feira. Ei, mulher, você já escutou seu corpo hoje? Então vamos que ele tem muito para te falar nessa segunda-feira. Pegue os seus talheres e vamos para mais um almoço em conjunto.